Eles navegaram e pararam na região dos Gadarenos, que fica do lado oposto da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, um homem daquela cidade que tinha demônios foi ao encontro dele. Fazia muito tempo que ele não usava roupas, não vivia em uma casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, caiu aos seus pés e disse em alta voz: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que você quer comigo? Peço que não me torture, porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse do homem. Muitas vezes o espírito tinha se apoderado dele. Ele era mantido sob os cuidados de guardas, com os pés e mãos acorrentados, mas quebrava as correntes e era levado pelo demônio ao deserto. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Legião, disse ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploravam a Jesus que não mandasse para o abismo. Uma grande quantidade de porcos estava se alimentando naquela colina. Os demônios imploraram que lhes permitisse entrar neles, e Jesus permitiu, consentiu. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos. Todos os porcos se atiraram no precipício abaixo, no lago, e se afogaram. Quando os responsáveis pelos porcos viram o que aconteceu, fugiram e contaram a esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Eles se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito estado, ficaram com muito medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o homem antes endemoniado fora libertado. Então, todo o povo da região de Gadara pediu a Jesus que fosse embora, porque estavam dominados pelo pavor. Ele entrou no barco e voltou. O homem de quem havia saído os demônios lhe implorou que o deixasse ir junto, mas Jesus o enviou dizendo, volte para sua casa, conte o que Deus fez por você. Ele foi, anunciou toda a cidade e o que Jesus tinha feito por ele. Lucas capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos amados, que acompanham o canal e que gostam desse tipo de conteúdo, né? Não deixa de dar o like, compartilha se foi bom para você e vamos ajudar o canal a crescer. Hoje nós vamos falar de novo de uma coisa muito interessante
Eu comecei no último vídeo falando sobre alimentos impuros. Tem muita coisa assim, num contexto bem profundo, nesse contexto aqui, é o que me chama muito a atenção. E é uma pergunta que eu sempre fiz. Por quê? Não é uma questão de, assim, de curiosidade de saber por que Jesus estava lá, numa terra estrangeira, né? Gadara é uma província de Roma, né? Não tem nada a ver com os judeus, mas ali naquela terra de Gadara vivem muitos judeus, né? Muitos judeus, lógico que Gadara é uma terra estrangeira, a população estrangeira é maior, mas vivem muitos judeus. Por que os judeus vivem ali naquela terra, naquela cidade, naquela província? Porque Gadara é uma cidade rica, é uma cidade que tem muitos, assim, acontecem coisas importantes ali aquele local, né? Tudo se resolve ali. O Sinédrio está ali, né? E tanto na questão política como também religiosa, tudo está focado ali dentro. E é uma cidade rica, com uma população bastante grande, onde atrai, né? Toda cidade grande atrai os demais pequenos que precisam de emprego, precisam de trabalho. Então ali é uma cidade que promete tudo isso. E Jesus atravessa, né, o mar e chega nesse território. E quando ele desce ali, de imediato aparece quem? O famoso Gadareno, né? O famoso Gadareno da Bíblia, Lucas 8, versículo 26, vai até o 39, a gente sabe, tá? Não só em Lucas, como também em Mateus, também em Marcos, a mesma citação, o mesmo texto contado pelos três. Mas a questão é interessante, sabe por quê? Muitas vezes a gente não presta atenção. Eu tenho certeza que o que eu vou dizer para você aqui hoje, você ainda não ouviu dentro da sua denominação. Você já ouviu muitas pregações, por exemplo, já ouvi várias pregações dentro desse texto, mas o que eu vou dizer para você, eu não ouvi e tenho certeza que você não ouviu. É uma coisa assim, como diz um famoso pastor, né, que eu conheço muito, é o pastor José Cláudio, sempre fala entre linhas, né, nas entrelinhas. Então nós vamos ver essas entrelinhas que não é percebível ou passa, né, de despercebido para não para ter uma justificativa, né? Aquela justificativa, nós precisamos de justificar para que nós possamos ter direito. Direito de não ter a consciência pesada, né? Ou ficar com medo de fazer porque é bom, mas eu não posso fazer porque Deus não permite. Vocês lembram que eu li lá aqui no capítulo 11, né? Vamos recordar aqui de Levítico, capítulo 11 de Levítico. Olha o que está escrito aqui, né? Vamos pegar aqui bem, aqui ó, no versículo 7 do capítulo 11 de Levítico. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois
apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina, não comam da carne deles, nem toquem em suas carcaças, eles são impuros para vocês. Então nós estamos lendo aqui a leitura de Levítico, que é a lei, a Torá de Deus. Muitos dizem assim, a lei de Deus foi abolida. Mas se foi abolida, mas a palavra diz que Deus não muda. Para que essa palavra mude, Deus tem que morrer. Como diz o filme, né? Deus não morreu, não está morto. Mas, de fato, se Deus não está morto, então a lei não muda e não pode mudar. Presta atenção. A lei de Deus diz que o porco, ele é imundo. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes da minha denominação e outras que guardam, que não comem, não consomem, acostumam dizer, não, é porque o porco é um animal que serve lá aos deuses, né? Por isso Deus proibiu. O outro fala, não, é porque ele faz mal para a saúde, é perigoso, tem lá os germes perigosos e tal, né? Mas, na realidade, no fundo, a gente percebe que não é nada disso. A lei diz que ele é imundo. Zefni. Então, se Deus está dizendo que ele é imundo, não tem conversa. Deus sabe todas essas coisas e quem sou eu para duvidar de Deus, né? Então a lei diz que ele é imundo. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Que Jesus chega aqui em Gadareno, ele pratica um ato inquestionável. É um ato assim que me deixa assim pensar. Mas por que Jesus permitiu? Você já pensou? Não foi um porco, é uma manada. Diz que essa manada tinha 2.000 porcos, ou seja, aproximadamente 2.000 porcos. É muita coisa. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Você sabe o que Jesus praticou ali naquele ato, permitindo que os demônios entrassem naqueles porcos? Prejuízo total. Mas Jesus, prejuízo. Você sabe o que é prejuízo? Prejuízo. Jesus dá prejuízo para pessoas. Jesus veio para dar prejuízo para as pessoas. Não. Jesus não veio para dar prejuízo para as pessoas, não. Jesus não dá um prejuízo sequer para ninguém. Não deu e não dá. Mas então por que Jesus cometeu esse ato de prejuízo aqui na nação de Gadareno, de Gadara? Nessa nação aqui onde, lógico, não é a nação de Israel, não é a nação de Judá, ela é uma nação estrangeira. E o que Jesus está fazendo ali? Porque Jesus desceu exatamente naquele ponto ali. Uma coisa eu posso dizer para você. Jesus foi até ali porque ele sabe que naquela terra ali, tão próximo de Israel, ela é, é uma terra que tem muito judeu ali dentro.
que está ali trabalhando, morando, aproveitando a oportunidade que as riquezas dessa cidade, né, a, a evolução dessa cidade está proporcionando. E eles estão ali, junto com esse povo todo. E aí, de repente, esse demônio, ou seja, esse gadareno endemoniado, aparece perante Jesus, um homem perigoso, que amedronta todo mundo, que dá medo. As pessoas têm medo desse homem, porque ele é terrivelmente, inexplicavelmente forte. Para e pensa. Aí, esses demônios, maquinando uma forma de prejudicar Jesus, de condenar Jesus, eles vêm com aquela conversa e dizendo, olha, o que você tem, o que você está fazendo aqui, ó filho do Altíssimo, né? O que veio nos atormentar. E aí Jesus é Jesus. Ele sabe, né, quem são, ele sabe o que eles estão pretendendo. E aí eles perguntam para Jesus, olha, já que vai nos expulsar, permite que a gente entre naquela manada ali, ó, de porcos. Olha a intenção desses demônios. Primeiro, eles não querem que Jesus jogue ele no abismo. Mas quer tirar proveito do momento para prejudicar Jesus. Aí Jesus simplesmente permite. Essa permissão tem um significado. Jesus permite que eles entrem naquela manada de porcos. Você sabe por quê? Porque aquela manada de porcos são imundas. E ela é abominável por Deus, o consumo. Aquele povo ali de Gadara eram, né, muitos criadores desses animais. Eles comercializavam, consumiam, eles serviam, né, aos seus deuses com esses porcos. Era a fonte de renda que eles tinham. E de repente Jesus permite destruir uma manada de quase 2.000 porcos. E aí esses demônios entram naqueles porcos. Jesus sabia que eles iam fazer isso. Eu tenho certeza que Jesus sabia. Eu tenho absolutamente certeza. E eles exatamente entraram naqueles porcos e fizeram aqueles porcos sair na maior correria do desespero, descer aquelas e cair dentro da água e morrerem todos afogados. E ninguém podia fazer absolutamente nada. Não conseguiam cercar os porcos para evitar. É igual uma boiada estourada. Não sei se você já viu um estouro de boiada. Quando a boiada, né, ela assusta, não tem nada que segura. E eles
dentro da água. Morreram todos afogados. Você já pensou no prejuízo? E aí aqueles homens que tomavam conta, os pastores de porcos, apavorados. E agora vamos ter que contar lá pro povo, né? E saíram desesperados, contando para um, para outro, e o que aconteceu, aquele negócio lá, aquele alvoroço. E todo mundo veio para ver o que foi que houve. E chegando lá, está lá Jesus, aquele gadareno que tinha demônio, sentado do lado de Jesus, bem vestido, arrumado, consciente, sem aquele... E aí, isso traz um pavor para todos. Mas por que eles ficaram apavorados? Lógico que ficaram. Até se eu fosse um Gadara, por exemplo, eu ia ficar apavorado, porque eu sou um criador de porco. Pois imagina se Jesus encontra mais um endemoniado por esse caminho afora, e vai que dá na minha manada de porco, o que vai acontecer? Então, eles não admitem que Jesus entre nas suas terras. Ó, sai fora, vai embora. Aqui não. Aqui você já deu prejuízo demais. E nós não queremos mais prejuízo. Chega. Então, por que isso acontece? Porque porco para Jesus não tem nenhuma utilidade. Não tem nenhuma, certo? Para os judeus, porco é um animal qualquer, imundo. Então, isso, para quem é judeu, entendeu perfeitamente a mensagem de Jesus. Para que se não contaminasse com o imundo. Porque o porco é um animal que hoje é consumido, né? Sempre foi consumido no mundo todo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Desde tempos, né? Muito antes da lei de Deus dizer que o porco é imundo. Porque muito antes da lei de Deus dizer que o porco é imundo, os cristãos já sabiam que desses animais imundos. E só se tornou uma lei. Então, isso que eu estou dizendo para você, é para você que é um cristão. O cristão consumidor de coisas imundas. Que gosta. Não tem problema nenhum você comer, a humanidade toda come. Mas Jesus permitiu um prejuízo muito grande em Gadara. Você acha se tivesse ali os pastores pastoreando 2.000 ovelhas, Jesus ia permitir que isso acontecesse? Daria prejuízo para os criadores de ovelha? Você já parou para pensar nisso? Não. Jesus não dá prejuízo para aquele que de fato faz cumprir a lei, que obedece a Deus e que anda nos caminhos do Senhor. Então, você tem que parar e pensar e questionar. Por que Jesus permitiu esse prejuízo imenso para esses pastores ou criadores de animais, porcos? Esse ronca-fuça.
que suicidou todos. Então, pensa para você ver. Se há ali uma manada de cordeiro, você acha que Jesus permitiria que desse prejuízo para esses pastores? Não. Jesus não daria isso, não faria exatamente isso. Pode ter certeza disso. Essa permissão, ela tem um sentido de que o imundo não tem lugar diante de Deus, porque é abominável. Se você come, se você é um cristão e consome, então consuma você, sem, sem, sem querer dizer para aqueles que não consomem que não tem nada a ver, porque a lei foi abolida. Tá? Não confunda tradição, como eu falei no outro vídeo, com coisas imundas. Não queira fazer justificativa para você consumir, consuma você. Porque se você fizer isso, você está contradizendo a palavra, a verdade de Deus, porque Deus não muda. É como diz Paulo, estaremos todos diante do tribunal de Deus. Você não vai querer estar no tribunal de Deus, né? Se você praticou o contrário à palavra de Deus. Ensinou aqueles que, incitou, induzindo pessoas que consomem coisas imundas, não consomem coisas imundas a consumir, usando a própria palavra como o próprio Satanás usa. Cuidado, porque o único que pode induzir uma pessoa a fazer a palavra de Deus justamente são os cristãos que não consomem coisas imundas. Eles podem dizer para você não consumir, mas você não pode dizer para nós consumir. Porque Deus não muda. E Jesus provou isso aqui em Gadareno. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Jesus está voltando. E nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus guarde, proteja, dê saúde, força, coragem, onde você estiver, o que você estiver fazendo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.